Estudo sobre o Evangelho de João, parte 34, 4 de fevereiro de 2024. João, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 24. Ensinando no templo. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra, só e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7, 14 a 24. Aprendemos primeiro nesta passagem que a obediência honesta à vontade de Deus é uma maneira de obter um conhecimento espiritual claro. Nosso Senhor diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá do meu ensino, se é de Deus ou se falo por minha própria autoridade. A dificuldade de descobrir o que é verdade na religião é um assunto comum de reclamação entre os homens e mulheres. Eles apontam para as muitas diferenças que prevalecem entre os cristãos em questões de doutrina e professam ser incapazes de decidir quem está certo. Em milhares de casos, essa declarada incapacidade de descobrir a verdade torna-se uma desculpa para viver sem religião alguma. A palavra de Nosso Senhor diante de nós é aquela que exige a atenção séria das pessoas neste estado de espírito. Ele fornece um argumento cuja borda e ponto eles acharão difícil de evitar. Ensina que um segredo para obter a chave do conhecimento é praticar honestamente o que sabemos e que, se usarmos conscientemente a luz que temos agora, logo encontraremos mais luz descendo em nossas mentes. Em suma, há um sentido em que é verdade que, fazendo, chegaremos ao conhecimento. Há uma mina de verdade neste princípio. Bem seria para os homens se eles agissem de acordo com isso, em vez de dizer, como alguns fazem: devo primeiro saber tudo claramente, e então agirei. Deveríamos dizer: usarei diligentemente o conhecimento que possuo, e acredito que, ao usar o novo conhecimento, será dado para mim. Quantos mistérios esse plano simples resolveria? Quantas coisas difíceis logo se tornariam claras se os homens honestamente vivessem de acordo com sua luz e seguissem para conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Nunca se deve esquecer que Deus nos trata como seres morais, e não como bestas ou pedras. Ele gosta de nos encorajar ao esforço próprio e ao uso diligente dos meios que temos em nossas mãos. As coisas simples na religião são inegavelmente muitas. Deixe um homem honestamente defender a eles e ele será ensinado as coisas profundas de Deus. O que quer que alguns digam
sobre sua capacidade de descobrir a verdade, raramente você encontrará um deles que não saiba melhor do que pratica. Então, se ele for sincero, que comece aqui imediatamente. Que ele use humildemente o pouco conhecimento que tem, e Deus logo lhe dará mais. Se o teu olho for único, todo o teu corpo estará cheio de luz. Mateus 6, 22. Aprendemos, em segundo lugar, nesta passagem, que um espírito de alta exaltação nos ministros da religião é totalmente oposto à mente de Cristo. Nosso Senhor diz: aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. A sabedoria é a verdade desta sentença. Serão evidentemente imediatamente para qualquer mente reflexiva. O ministro verdadeiramente chamado por Deus será profundamente sensível à majestade de seu mestre e sua própria enfermidade, e não verá em si nada além de indignidade. Ele, por outro lado, que sabe que não é interiormente movido pelo Espírito Santo, tentará cobrir seus defeitos, engrandecendo a si mesmo e seu ofício. O próprio desejo de nos exaltarmos é um mau sintoma. É um sinal certo de que algo está errado dentro de você. Alguém pede ilustração da verdade diante de nós. Ele os encontrará, de um lado, nos escribas e fariseus dos tempos de nosso Senhor. Se uma coisa, mais do que outra, distinguia esses homens infelizes, era o desejo de obter elogios para si mesmos. Ele os encontrará, por outro lado, no caráter do apóstolo Paulo. A tônica que percorre todas as suas epístolas é a humildade pessoal, é o zelo pela glória de Cristo. Sou menos que o menor de todos os santos. Não sou digno de ser chamado de apóstolo. Sou o principal dos pecadores. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós, vossos servos, por amor de Jesus. Efésios 3, 8, 1 Coríntios 15, 9, 1 Timóteo 1, 15, 2 Coríntios 4, 5. Alguém pede um teste pelo qual possa discernir o verdadeiro homem de Deus do falso pastor nos dias atuais. Que ele se lembre das palavras de peso de nosso Senhor e observe cuidadosamente qual é o principal objetivo que um ministro gosta de exaltar. Não aquele que está sempre chorando. Eis a igreja, eis os sacramentos, eis o ministério, mas aquele que diz: eis o Cordeiro, é o pastor segundo o coração de Deus. Feliz de fato é aquele ministro que se esquece do eu em seu púlpito e deseja ser escondido atrás da cruz. Este homem será abençoado em seu trabalho e será uma bênção. Aprendemos, por último, nesta passagem, o perigo de formar um julgamento precipitado. Os judeus em Jerusalém estavam prontos para condenar nosso Senhor como um pecador contra a lei de Moisés, porque ele havia feito um milagre de cura no dia de sábado. Eles esqueceram, em sua inimizade cega, que o quarto mandamento não foi feito para impedir obras de necessidades ou obras de misericórdia. Uma obra no sábado que nosso Senhor havia feito, sem dúvida, mas não uma obra proibida pela lei. E, portanto, eles atraíram sobre si a repreensão. Não julguem conforme a aparência, mas julguem com justiça. O valor prático da lição diante de nós é muito grande. Faremos bem em lembrá-lo enquanto viajamos pela vida e corrigir nossa avaliação de pessoas e coisas pela luz que ele fornece.
Muitas vezes estamos prontos demais para ser enganados por uma aparência de bem. Corremos o risco de classificar alguns homens e mulheres como cristãos muito bons, por causa de uma pequena profissão externa de religião e uma formalidade decente de domingo. Porque, em suma, eles falam a língua de Canaã e vestem roupas de peregrinos. Esquecemos que nem tudo que parece bom é bom, assim como nem tudo que reluz é ouro, e que a prática diária, a escolha, os gostos, os hábitos, a conduta, o caráter privado são a verdadeira evidência do que um homem e uma mulher é. Em uma palavra, nos esquecemos da palavra de nosso Senhor. Não julgueis conforme a aparência. Estamos prontos demais, por outro lado, para sermos enganados pela aparência do mal. Corremos o risco de colocar alguns homens e mulheres como falsos cristãos, por causa de alguma falha ou inconsistência, e torná-los ofensores por causa de uma palavra. Isaías 29:21. Devemos lembrar que os melhores dos homens são apenas homens no seu melhor, e que os santos mais eminentes podem ser vencidos pela tentação e ainda serem santos de coração afinal. Não devemos supor precipitadamente que tudo é mal, onde há uma aparência ocasional do mal. O homem mais santo pode cair tristemente por um tempo e ainda assim a graça dentro dele pode finalmente obter uma vitória. O caráter geral de um homem é piedoso. Então vamos suspender nosso julgamento quando ele cair e esperar. Vamos julgar o julgamento justo. Em qualquer caso, tomemos cuidado para que façamos um julgamento justo sobre nós mesmos. O que quer que pensemos dos outros, tomemos cuidado para não cometer erros sobre nosso próprio caráter. Lá, de qualquer forma, sejamos justos, honestos e justos. Não nos gabemos de que tudo está certo, porque tudo está aparentemente certo diante dos homens. O Senhor, devemos lembrar, olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Então julguemos-nos com justiça e condenemos-nos enquanto vivemos, para que não sejamos julgados pelo Senhor e condenados para sempre no último dia. 1 Coríntios 11:31. Amém. Tem continuação. Glória a Deus.